amigos e botar alguma coisa para rodar. Então, assim, sugeriria que não precisa ser uma maturidade que o produto está iterado e várias vezes, mas acho que, eu quero resolver esse problema A, né? Eu tenho algumas opções para resolver esse problema A. Eu posso ir para um caminho 1, 2 ou 3. É legal já testar um pouco dos caminhos e fazer esse refinamento, esse primeiro MVP, né, com o mínimo de condições e recursos necessários, como que você consegue tirar uma ideia ali, testar um produto e já iterá-lo de alguma maneira. Isso tudo dá clareza para quando você for conversar com o fundo, já vir com uma proposta de futuro um pouco mais clara. Eu acho que para o fundo conta muito, mostra que as pessoas botaram a mão ali para, sabe, sujaram um pouco as mãos. A gente fala bastante isso aqui no Canary. E sai da teoria e vai para a prática. E a gente sabe que isso não é tão difícil quanto parece, né? Acho que sair da inércia de fazer o primeiro teste é algo que pode ser pequeno, pode começar com o seu grupo mais próximo, pode começar na faculdade, pode começar com quem daria feedbacks mesmo construtivos para você ir iterando esse primeiro produto. E aí, o que para a gente é muito legal que estão todos fazendo MVP aí, já vi. Legal. Então, acho que é exatamente isso. Vocês estão numa fase ótima, né? Vocês estão fazendo MVP, vocês estão conseguindo testar os produtos e começar já a ter esse apoio até da faculdade, né? Que eu acho que essa ideia de laboratório é muito interessante. E aí, disso, eu acho que já está mais perto de começar a falar com os fundos. Para quem está empreendendo pela segunda vez ou já teve um caso de sucesso anterior, eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Daí o Canary até investe mais no PowerPoint, talvez, porque aquele time já se provou de alguma maneira. Então, quem está se provando pela primeira vez, e assim, quem está se provando pela segunda teve que se provar da primeira também. Então, acho que é mais chegar com algo um pouco mais, assim, testado mas mostrar um pouco da ambição do futuro também, né? O que vocês querem ser daqui 5 anos como empresa? Que time que vocês deveriam recrutar? Como que vocês vão escalar o negócio? O que pode... Hoje comecei com esse produto, mas eu penso em ter várias features para o meu negócio ao longo do tempo. Então, acho que a ideia é mostrar o teste e mostrar também o que daí vai derivar de uma ideia de negócio. Então, super legal. Deixa eu só mostrar esse último slide, só para vocês entenderem também. Eu estava falando dos estágios que os fundos se especializaram, né? Aqui tem os principais fundos do Brasil hoje, e fundos gringos também que investem aqui no Brasil. E acho que é legal mostrar isso para mostrar que, assim, são poucos fundos ainda, é uma indústria bem incipiente, se você comparar com os Estados Unidos, esse slide teria que botar em mais de um slide, nem caberia em um. Mas aqui no Brasil, o fato também da gente ter tudo em inglês aqui no Canary é para já facilitar o contato com os fundos de fora, né? Então, nos primeiros cheques, nas primeiras rodadas, é até mais fácil a gente ver que existem já ali fundos brasileiros que são bem posicionados. O Canary entrou para cobrir esse gap de primeiro cheque para um early round, né? Então, a gente se posicionou ali. E aí, quando os cheques ficam maiores, né, de série C, D para frente, que o SoftBank entrou no Brasil e fez bastante barulho nesse momento, também já existe um novo gap ali, né? Quem vai investir depois que o SoftBank investiu? Aí vai ser um IPO, vai ser uma saída de capital pública. Acho que estamos todos entendendo como funciona essa dinâmica. E em pouco tempo, né? Você pensar que Casec, Monax, os fundos que estão há mais tempo aqui no Brasil, eles têm no máximo 10 anos. Então, é uma indústria toda nova e, de fato, criando disrupção. Aqui tem um pouco... Gustavo, tem algumas perguntas aqui no chat. A Gabriela perguntou que o Brasil investe muito abaixo comparado a outros países em venture capital, como você mostrou. Ela quer saber quais são as barreiras que impedem essa ascensão. Ótima pergunta. Eu acho que tem alguns fatores que o Brasil
ainda não está tão maduro quanto mercados da Europa, dos Estados Unidos e até na China. Então, acho que é a atração de talentos mesmo. As empresas têm mais dificuldade de atrair boas pessoas aqui no Brasil comparado com esses países, principalmente pessoas de tecnologia. Então, acho que isso é um complicômetro, um dificultador por enquanto. Acho que o segundo, falta informação sobre o que seria o ritmo de venture capital, né? E esse pensamento mais longo prazo. Então, isso que a gente está fazendo aqui, de conversar sobre, de mostrar um pouco mais de dados, de conseguir acho que ter mais educação sobre o venture capital, o empreendedorismo e onde essas duas coisas se encontram, acho que isso ainda é pouco incipiente, pouco difundido. Então, eu lembro, por exemplo, eu fiz GV e lembro que tinha uma disciplina só sobre venture capital de 40 disciplinas ou sabe, 60 disciplinas que eu fiz ao longo da faculdade. Então, também tinha 10 disciplinas de finança e uma de venture capital, que era mais private equity do que venture capital. Então, de alguma maneira, não tinha ali nem informação de livro-texto para eu estudar um pouco mais e entender como era esse mercado. Estava muito mais atraído por outras indústrias, né? Banco de investimento. Acho até que a minha carreira que não foi muito linear, porque se eu pudesse escolher hoje, saindo da faculdade, já teria escolhido direto o Venture Capital, que com certeza é o que eu mais me identifiquei. Mas nem existiam os fundos que existem hoje na época que eu me formei. Eu nem sou tão velho assim, gente. Me formei em 2013. Então, acho que é um pouco de ter mais concorrência, mais fundos, mais investimento aqui no Brasil. A gente está no momento, assim, o melhor momento da história de Venture Capital, porque todos os fundos que eu mostrei naquele gráfico estão capitalizados. Captaram uma rodada de investimento e estão alocando capital. Então, acho que vocês devem ter acompanhado bastante notícia de tal empresa recebe um aporte de não sei quantos milhões. Isso tem sido cada vez mais comum e eu acho que vai, de novo, atraindo pessoas e talentos para se juntarem às empresas. E acho que tem um fator mais legislação, que é uma grande barreira, né? Se você olhar, por exemplo, telemedicina, antes do Covid, da pandemia, nem era regulado. Telemedicina no Brasil não era algo permitido. E aí a pandemia acelerou essa regulação e a gente já investiu em duas empresas que estão focadas em telemedicina. Durante o Covid, a gente investiu nelas. Então, a Boozer, por exemplo, que é uma empresa nossa de transporte, como se fosse um Uber de ônibus, né, onde você junta um grupo de pessoas, eles fretam o ônibus e a passagem fica 30% do valor da passagem que você poderia comprar na rodoviária, por exemplo. Então, é um negócio que poderia causar a mesma disrupção que o Uber causou lá atrás. Mas quando começou não era regulado, tinha um lobby bem grande dos players mais tradicionais e tentaram criar várias barreiras para que a Boozer não ganhasse o mercado que eles atuavam há muito tempo. E a Boozer agora já conseguiu mudar a lei, conseguiu incentivar com que fosse mais flexível. Então, tem uma questão toda legislativa, né, trabalhista, que o Brasil tá melhorando e isso também faz o ecossistema inteiro mais atrativo de alguma maneira. Mas acho que seriam esses três principais fatores: talentos, educação sobre venture capital e legislação aqui no Brasil. E educação sobre venture capital e sobre empreendedorismo também, né? Acho que esse laboratório que vocês têm, esse acompanhamento da faculdade, acho que isso é super relevante também. Com certeza. Gustavo, você disse que se você pudesse voltar, você escolheria a carreira de Venture Capital direto da faculdade. Eu queria saber algumas dicas, recomendações para nós alunos que queremos ingressar nessa área de Venture Capital. Legal. Eu sei que o Alan gosta bastante, né, dessa opção de carreira. Assim, Venture Capital é algo que não tem um pré-requisito muito claro hoje em dia, né, sendo super sincero com você. Acho que todo mundo que trabalha, é difícil você encontrar alguém que foi estagiário e fez uma carreira em Venture Capital o ciclo completo. Estagiário, virou analista, hoje é sócio, por exemplo. E por quê? Porque os fundos são muito novos, não deu tempo de criar essa carreira. Imagine assim, que tem 10, 15 fundos bem ativos aqui no Brasil e cada fundo deve ter 10, 12 pessoas.
Então, se você pensar, é um negócio minúsculo, né? Tem 150 pessoas fazendo isso num país grande como o Brasil. Então, acho que cada vez mais a gente tem aqui no Canary um estagiário que foi analista, que agora está indo para associate. Eu acho que ele trabalha nisso há quase 3 anos. Acho que ele é um dos poucos exemplos que eu vi que da faculdade, direto da faculdade, conseguiu entrar e fazer carreira. A maioria das pessoas que trabalham em fundos, até acho que por esse pouco tempo, trabalharam antes em startups ou empresas de tecnologia, e aí migraram para os fundos porque já estavam inseridos nesse ecossistema de alguma maneira. Então, acho que esse foi o caminho até aqui, mas não significa que vai ser o caminho daqui para frente. Acho que, pelo contrário, a ideia é que a gente consiga se aproximar das faculdades e atrair os melhores talentos para as investidas e para o Canary. Então, a gente está bem envolvido. E acho que uma coisa legal, assim, puxando um sardinha aqui para o nosso lado, é o fato de o Canary, por exemplo, ter uma pessoa como eu, que olha para a comunidade, pessoas dedicado a isso 100% do tempo, é um indicador que a gente está bem preocupado, né, em fazer as próximas gerações e criar a sucessão para que a gente consiga, de fato, atrair ótimas pessoas. Pode ser que o caminho seja trabalhar numa investida, ter um pouco mais de contato com a realidade e depois vir para o fundo. Acho que eu gosto dessa opção porque você entende a dificuldade de tirar um negócio ali do papel. Você entende como do todos os ciclos, né? De não ter processo nenhum, ser meio caótico no começo, aí depois os processos vão... você prioriza as atividades e o que você vai, como produto, botar no ar, e depois você vai escalando isso até virar uma empresa super grande que já está mais engessada. Eu fiz esse ciclo na Acreditas, eu entrei com 80 pessoas na Série A e saí com 1.600 pessoas na Série D, em 3 anos. Então, imaginem quanto que não foi de aprendizado e o quanto que não é... Assim, eu vivi várias empresas em uma, né? Eu entrei com 80 pessoas, o mato estava super alto e várias coisas para fazer e, assim, não tem dono, pega, sabe? Eu fazia operações, mas depois fui fazer BizDev, fui fazer uma área de pessoas, criei a universidade corporativa, coisas bem dinâmicas, né? Dá para você transitar pela empresa em diferentes áreas e vai meio que fazendo um intraempreendedorismo que eu acho muito saudável também. E aí no Canary me ajuda muito ter tido essa experiência porque eu vi na prática como é que você pode e deveria, né, melhores práticas assim de você conseguir tirar as iniciativas e criar os processos, né, ter ferramenta, frameworks, porque dá para fazer isso de uma maneira muito profissional, ainda que você esteja correndo sempre contra o tempo, né? Acho que o dia a dia de empreendedor, vocês devem saber disso tão bem ou melhor do que eu, vocês estão correndo contra o tempo, vocês já estão fazendo MVP, mas já estão contratando um engenheiro de software, já estão pensando na solução, já está na feature 10, mas está fazendo a 1, sabe? No roadmap já está lá na frente, mas aqui está fazendo o primeiro passo e iterando isso. E aparecem, né, várias buchas no meio do caminho. Então, acho que essa dinâmica de ter muita resiliência, eu acredito muito que tem um lado técnico, mas também tem um lado de soft skills que a gente precisa desenvolver tanto quanto. Que é bem puxado, assim, o dia a dia de você ter essa resiliência e, sabe, não deixar as coisas te abalar, que assim, vão ter vários tropeços no meio do caminho, mas acho que essas coisas têm que todas serem encaradas como aprendizado, faz parte da iteração do modelo. E eu sei que é difícil pra caramba, é super fácil de falar isso, mas eu sei que ali no dia a dia é bem difícil. Mas falei muito, vou olhar as perguntas aqui de vocês para... Jeremias perguntou se o Canary investe em pitch deck como em 2017, na Volante. Você trabalha na Volante, é isso? A Volante é uma investida do Canary super legal também, de compra e venda de carro, que está aí no Rio. Oi, Gustavo, tudo bem, cara? Prazer. Jeremias Moraes aqui, eu sou engenheiro de software na Volante, mas também sou empreendedor. E aí a pergunta vem nesse sentido, né? Em 2017, o Maurício, ele levantou ainda no pitch deck, né? E juntar Canary, e eu queria saber se vocês ainda têm essa mentalidade, mas acho que ficou um pouco
até um pouco mais claro aí com toda essa explanação aí. Mas obrigado aí, cara. Pô, que bom saber que você está trabalhando lá. O Maurício é super legal, né? E acho que assim, é isso, a gente investe bastante em ideias que estão no pitch deck ainda, mas a gente acreditava e continua acreditando muito que o Maurício e o time inteiro da Volante eram as melhores pessoas para resolverem esse problema. E tanto foi que ele captou depois do SoftBank, né, uma empresa que está mostrando que tem, de fato, muito apelo, facilidade de captar investimento, o produto, a marca, a solução que eles estão fazendo. E até você vê que tem comparáveis fora do Brasil, né? Tem Kavak e outras empresas fora que você vê que, de fato, tem um mercado super grande ali. E que, assim, eles estão... E é um mercado bem tradicional, bem pouco tecnológico, então eles... Assim, a gente continua acreditando, é um dos investimentos que a gente viu que a nossa análise aqui sobre o time deu muito certo. Era um mercado grande, o time muito preparado para fazer aquilo, e eles conseguiram captar rodadas subsequentes à nossa. Então, de fato, a gente acertou, né, no investimento. E a gente, assim, também o modelo nosso, né? Acho que você deve saber isso, Jeremias. A gente mais vai errar do que acertar nas empresas que a gente investiu. Errar no sentido, nem todo mundo vai conseguir virar um unicórnio. Acho que é errado, talvez eu não vou me expressar de uma maneira diferente. A maioria das empresas que a gente investiu não vão ser fund returners, não vão retornar o investimento que a gente fez. Elas vão andar de lado, ou o negócio vai ser descontinuado, ou vai ser vendido no meio do caminho, e tá tudo bem. A nossa modelagem de fundo é essa. 10, 15% das empresas que a gente vai investir vão pagar todos os investimentos que a gente fez. Então, a gente está correndo o maior risco, né? Ainda mais o Canary por ser o primeiro investidor, onde a gente não tem... Imagina que num processo de diligência do investimento, a gente não consegue falar, a receita da empresa é tanto, o número de clientes é tanto. Não existe na maioria dos negócios que a gente investe. Tem uma projeção. Então, a gente não tem um grau de diligência que o SoftBank tem na rodada que ele faz, porque ele consegue entrar a fundo em cada área, indicador da empresa, ele consegue ter muito mais claro na modelagem financeira mesmo, o valuation que aquela empresa está oferindo na rodada. No nosso caso, é diferente, assim, é um pouco... a gente está desenvolvendo ao máximo dados e indicadores para conseguir medir, mas ainda é muito baseado em projeções. E a gente é super claro em relação a isso, e assim, a ideia é que tem espaço para errar e iterar, né? E como Canary, quando eu falei assim, acho que isso é uma das coisas mais legais do Canary, que a gente, por ser pró-empreendedor e estar com cada vez mais amigável nos termos, significa também que a gente vai ajudar, pô, seu negócio não deu certo e você precisa descontinuar o negócio, você quer vender o negócio, a gente também vai te ajudar nisso, porque você vai empreender de novo um dia e a gente quer manter um relacionamento bom. Então, claro que tem um grau ali de ética, né, transparência, que acho que todo mundo, todas as partes envolvidas deveriam ter, mas do nosso lado, acho que até no Brasil as pessoas demoram para largar o business, né, e descontinuar e falar, bom, fazer o próximo, mas se não deu certo. Nos Estados Unidos isso é mais rápido, as pessoas criam, os negócios nascem e morrem mais rápido, que as pessoas desapegam mais rápido e criam um próximo melhor. Então, acho que é um pouco situacional, né? Eu vou dar um exemplo, o Júlio Vasconcelos, que é sócio aqui do Canary. Quando ele criou o Peixe Urbano, tava um boom muito grande de Groupon, Peixe Urbano. Ele conseguiu fazer um negócio que escalou muito rápido e assim, eu lembro um pouco, né, acho que é um pouco mais antigo do que eu me lembro da empresa, mas foi uma febre na época, né? Todo mundo usava os serviços do Peixe Urbano, movimentava, assim, vários setores da economia, de eventos, de cabeleireiro e tudo mais. E hoje a gente nem escuta falar, então acho que é um pouco situacional, né? Os negócios podem dar certo, podem não dar, ou, e assim, também o comportamento das pessoas muda. Então, acho que tá na conta.
Muito legal, Gustavo. Obrigado aí, cara. Imagina. Ô, Gustavo, você falou agora de boom. Qual você acharia que seria o setor que está sofrendo boom agora das startups? Ou seria uma coisa mais geral que agora está dando unicórnio, está chovendo unicórnio? Não sei se está chovendo unicórnio, que a gente está num momento difícil de prever as coisas. A gente nunca teve uma situação como essa, né? Onde fatores não controláveis por ninguém afetaram totalmente as empresas. A gente não sabe quando vai acabar, assim, tá todo mundo acho que se reinventando nesse momento, né? Todo mundo estava no escritório, foi para online, então é muito difícil. Acho que tem setores que se beneficiaram disso, né? A gente tem, por exemplo, uma empresa investida que chama Mimic, que é de Cloud Kitchen. Então, eles têm várias cozinhas espalhadas por São Paulo e fazem delivery pelas marcas. Então, imagina que você é uma pizzaria, tem uma marca e eles produzem a pizza e entregam para você. O número de food delivery no Brasil aumentou muito nesses últimos meses. Eles se beneficiaram muito disso. Mas você tem outra empresa, em outra situação, por exemplo, de marketing online, que foi um setor super afetado, né? As pessoas pararam de fazer tanto propaganda quanto faziam antes. As empresas descontinuaram vários investimentos em propaganda para segurar um pouco o caixa. Então, essa empresa foi mais afetada. Acho que de boom, né, de setor, antes de falar de boom, acho que os fundos, de uma maneira geral, ficaram mais conservadores no risco que eles estão tomando durante a pandemia. A gente continua investindo num ritmo que a gente investia antes, né, em 2, 3 empresas por mês, mas a gente foi captando ainda mais critérios e detalhes na análise de investimento. E acho que isso aconteceu de uma forma geral, assim, né? A gente tentando entender que setores que iam ser mais ou menos influenciados. Estatisticamente, a gente não tinha como comprovar muitos movimentos, então a gente teve que se focar muito a nossa análise para as empresas que a gente já tinha no portfólio e entender como elas reagiram. A gente fez uma análise de um stress test com quase todas as investidas. Então, numa situação onde você não tem receita zero por 12 meses, como é que você, como empresa, sobreviveria? E no cenário de 6 meses de caixa, ou se você não captasse uma rodada, se captasse. Então, a gente foi analisando várias situações e ajudou as investidas, de fato, a controlar ou até acelerar ou desacelerar uma nova rodada de investimento. Então, a gente foi bem proativo em fazer essa projeção, esses cenários mais conservador, menos, com todas as empresas que a gente investiu. Como eu falei para vocês, como fundo, né, a gente tem uma análise de novos investimentos e ajuda para empresas que a gente já investiu. Durante o Covid, acho que a gente só equacionou diferente essa relação. A gente é muito mais focado em novos investimentos e agora deu uma balanceada meio 50-50 para analisar os dois. E bem, esse slide aqui que está aberto, né, mostra como a gente investiu a nossa quebra. Então, aqui nas 71 empresas que o Canary investiu, por exemplo, você vê que tem uma concentração mais forte em fintech. Acho que no Brasil teve um boom de fintechs. Mas aí depois você vê que agora, nos últimos 6 meses, né, a gente nunca analisou tantas empresas quanto nesses últimos 6 meses. A gente olhou mais de 1.000 empresas, analisou assim, mais de 1.000 empresas. Imagina que são olhar 1.000 pitch decks, 1.000 reuniões, falar com cada uma das empresas, passar um feedback. Então, é um trabalho que foi super intenso nosso. E aí, fintech, nesses últimos 6 meses, deixou de ser as novas empresas que a gente analisou, deixou de ser o primeiro lugar, e saúde e educação passou fintech. Então, acho que esse movimento de mais pessoas trocando de carreira, então, imagina também que teve um movimento forçado, né? Teve demissão em massa no Uber, em várias empresas que eram super tecnológicas e tudo mais, e essas pessoas, várias foram empreender. Então, teve uma força de, né, o Covid acho que acelerou alguns ciclos fecharem para começar outro, e algumas pessoas empreenderam, que já queriam empreender, mas estavam
talvez não estavam no momento certo e aí foram direcionadas para isso. E essas pessoas estudaram ou têm mais apetite e interesse em investir em educação, saúde. E se você olhar os unicórnios no Brasil, né, os que já são unicórnios, também tem um de cada setor. Então, acho que tem muita oportunidade, assim, tem vários setores que estavam no hype, mas que agora eu acho que tá todo mundo analisando com menos hype, mais critério, sabe? Usando mais dados para fazer essa análise. Então, acho que eu te responderia dessa maneira. Obrigado. Tem pergunta no chat aqui do Rafael Cruz. Qual o percentual médio que a startup abre mão que corresponde ao investimento feito? Ótima pergunta. Cada rodada isso muda, né? Então, na do Canary, a gente compra de 10% a 20% da empresa com cheques que variam de R$500 mil a R$5 milhões. Então, depende muito do negócio, do time, mas a conta nossa é mais ou menos essa, de 10% a 20%, 500 mil a 5 milhões de reais. Então, cada rodada nova que tem, né, a gente é diluído, então a empresa meio que emite novas ações e a gente é diluído. Então, a participação que a gente comprou 20%, e a empresa captou um série A depois da nossa rodada, a gente provavelmente vai para 12% e vai se diluindo. Só que o valor do dinheiro que a gente colocou ali já é maior, a empresa vale mais do que quando a gente investiu. Então, a dinâmica de Venture Capital é essa. Aí os outros fundos, cada fundo tem a sua estratégia e tudo mais, mas o que conta muito acho que para todas as rodadas é que os fundadores, o time que criou a empresa, tenha sempre a maioria do stake, né? Tenha a fatia maior da empresa. Porque pensa assim, e acho que isso até é super fácil de entender e meio óbvio, mas não foi tão óbvio no passado, que se você criou uma empresa do zero, você passou por todas essas fases, esses dilemas e se desenvolveu como empresa, né? Contratou todo mundo que está ali, fez a solução, fez o produto. E aí, depois de 3 anos, você tem 5% da empresa, chega um ponto que não vale mais a pena você ficar lá, né? Que é mais fácil você sair e criar outro negócio ou trabalhar numa indústria mais tradicional. Então, isso nunca é bom. Acho que até a carreira de empreendedorismo, ou quando os melhores talentos vão migrar de carreiras mais tradicionais para empreender, na nossa visão é quando os termos forem pró-empreendedor, sempre, sempre. Então, isso é uma máxima que a gente fala muito para as empresas todo dia, todo momento aqui no Canary. O Matheus queria fazer uma pergunta. Opa, fala aí, Matheus. Fala aí, Gustavo, consegue me ouvir? Sim, estou te ouvindo bem. Tranquilo. Boa tarde, primeiramente. Uma coisa que eu discuto muito eu empreendo também, eu discuto muito com meu sócio, com amigos, é que o perfil de investimento dos VCs no Brasil é muito parecido. O perfil das empresas investidas, não no ramo de negócio, não, mas o perfil dos founders acaba sendo muito parecido. Conforme você mostrou em alguns slides, as escolas que eles vêm, os lugares que eles passam são muito parecidos. Isso não é pedido, não é levantar bandeira de diversidade, não é levantar pedido de caridade, porque muitas vezes acaba nem cabendo, porque isso passa batido, mas por que dispõe a colocar dinheiro em seed, até estágios de pre-seed stage, investem em perfis tão parecidos, de modo que o dinheiro nunca pinga para os degraus de baixo. Existem muitos founders que não passam por essas escolas, não tem a famosa credencial Fundação Estudar, não é líder, não é ex-Faria Lima, não é ex-consultor, mas por que acaba não pingando para baixo esse dinheiro? Por que sempre corre nas mesmas mãos? Minha mãe tem até a máxima que ela sempre me escuta falando isso, ela sempre ri. Mateus, o rio corre para o mar. Então, o dinheiro acaba correndo para a mão de quem tem mais dinheiro, a máxima de quem pede crédito não pede crédito. Mas por que essa roda nunca é quebrada? Seja por Canary, seja por Maia. A única que eu vejo que aposta um pouco fora desse círculo é a Vox. Mas a tese da Vox já parte para isso, a proposta da Vox é inicialmente essa.
Como que os VCs pretendem quebrar isso? Ou eles pretendem quebrar? Poxa, ótima pergunta. Obrigado pela pergunta. Assim, sendo super transparente com você e direto ao ponto, eu acho que até aqui os fundos foram, de fato, olhando, assim, critérios muito parecidos, né? Tem esse modelo, fez Stanford, voltou para o Brasil, empreendeu, está quase garantido o investimento. A gente tenta, aqui no Canary, expandir o nosso olhar para outros hubs e até, não que a gente já tenha conseguido fazer isso, tá? Acho que a gente está engatinhando, mas a gente tem falado muito aqui dentro que também, assim, o fato da gente ter investimentos diversos em pessoas que não tiveram a mesma trajetória vai fazer com que a gente melhore como fundo, que eu digo assim, que a gente consiga achar negócios que são tão disruptivos quanto os que a gente já investiu e times tão bons, né? Como que a gente mede? Aí o nosso desafio é como que a gente angaria dados sobre mercados diferentes, como que a gente chega nessas pessoas que também, acho que tem um pouco dos dois, né? Talvez essas pessoas não conheçam sobre Venture Capital, talvez Venture Capital tenha que sair dessa bolha de Faria Lima e tudo mais. Concordo com você. E não é possível que não tenham negócios muito bons rolando no Amazonas, sabe? No Sul, no Nordeste. Só os fundos não chegaram lá, nos capilarizaram o suficiente para conseguir analisar as empresas que estão sendo criadas em outros hubs. Eu acho que é um pouco o ecossistema como um todo está ficando mais diverso. Acho que esse é um movimento que não é imediato, mas que você vê, por exemplo, Recife, que já está virando um polo de tecnologia, que várias empresas que foram para lá com um escritório, que conseguiram, acho que expandir o olhar, sabe, para outras faculdades, outros centros. Tem em Minas, acho que alguns também, algumas iniciativas de criar um hub de inovação. Então, acho que, assim, eu falei semana passada com uma empresa que era da UFAM, da Amazônia, e eles estavam super bem preparados, tinham estudado bastante o mercado, eram pessoas muito boas, a gente está analisando o investimento. Então, assim, acho que do nosso lado, o Venture Capital deveria ser uma porta para a gente conseguir levar investimento para diferentes setores, pessoas e hubs aqui no Brasil. Mas acho que um pouco porque não teve ainda acesso, né? Acho que é dos dois lados. Então, a gente está tentando mudar isso proativamente aqui. Acho que a ideia é essa. A gente tem falado com outros hubs, a gente tem tentado também investir em mais founders mulheres, tentar achar... acho que o primeiro passo que a gente deu foi avaliar como estava o nosso critério de investimento. A gente incluiu os indicadores de diversidade para a gente começar primeiro a mapear, a ter uma visibilidade de como a gente está, para depois disso também melhorar, né, em cima do que a gente já teve de amostra. Mas concordo com você, acho que tem muito para fazer ainda, e se tem alguém que poderia fomentar o empreendedorismo e ser diverso, acho que está na nossa mão como fundo dedicar esforços para isso. Mas eu tenho uma outra coisa legal. Obrigado, Gustavo. Imagina, eu ia falar só, tem uma coisa legal que eu acho que tem cada vez mais fundos de impacto social que estão sendo criados, né? E aí que são especializados em investir em pessoas que tiveram oportunidades diferentes. Acho que isso também conta muito, né? Esses fundos têm um olhar talvez mais apurado que o nosso já, né? A gente está desenvolvendo, mas esses fundos talvez já tenham esse olhar mais apurado desde o princípio. Acho que também é uma opção bem legal. Cada vez eu tenho visto mais interesse por isso. Tem uma pergunta aqui do Gabriel de como é a atuação da Canary dentro das empresas investidas. Se vocês têm muita liberdade dentro delas. Legal, ótima pergunta. Muito porque a gente é o primeiro investidor que as empresas recebem, a gente tem um cuidado de não ser intrusivo ou pedir muito das empresas, pedir mais do que oferecer, sabe? A gente tem uma postura mais
reativa. Então, toda vez que pedem a nossa ajuda, a gente tem vários produtos aqui dentro, como eu falei para vocês, de branding, de talentos, de ajuda em parcerias comerciais e tudo mais. E a gente tem, assim, a gente é super rápido em ajudar as empresas que solicitam. Mas, diferente dos outros fundos que investem em rodadas subsequentes à nossa, a gente não tem seat no board, a gente não participa muito do dia a dia das empresas. Porque na nossa escalabilidade, né, o Canary está no começo de vida das empresas. Eu imagino que isso é um funil. A gente está na primeira etapa do funil, os outros fundos e rodadas estariam nas outras partes do funil. E conseguem entrar mais num assunto específico, no dia a dia da empresa e, de fato, dar uma consultoria ou ajudar mais no detalhe. Do nosso lado, a gente está, acho que, um pouco mais distante, porque a gente tem um volume maior de empresas que a gente investiu. Então, a ideia é que a gente não tenha uma mega participação ou faça muita consultoria proativamente. Acho que isso está mudando, né? Vai muito de caso a caso. A gente tem cada vez mais entrado as empresas têm pedido cada vez mais que a gente entre no dia a dia para ajudar com várias ideias e vários assuntos diferentes. Mas a gente tem essa postura de pedir menos do que oferecer, né? Então a gente tem que ter, de novo, os termos têm que ser muito bons para quem está na empresa. Isso significa que a gente vai talvez produzir eventos, conteúdo. Como falei, semana passada, por exemplo, a gente soltou um material sobre stock option, que todas as investidas elogiaram muito e demandaram que a gente produzisse esse conteúdo. Então, a nossa ideia é um pouco mais escalável, né? Que produtos que a gente consegue fazer e ter aqui no Canary de uma forma que ajude todas as investidas em conjunto. Então, a gente tem muita discussão, muito webinar, muitos papos que a gente traz pessoas que são muito boas em assuntos específicos para falar com toda a nossa rede de investidas. Então, essa ajuda mais no detalhe, acho que a gente hoje não consegue oferecer, mas por uma estratégia mesmo de ser o primeiro investidor institucional que as empresas recebem. Mas a gente não deixaria nenhuma empresa sem ajuda, né? Se a gente não souber algum assunto, a gente vai atrás de conectar com alguém que sabe. Acho que uma coisa que eu não falei, até está nesse último slide aqui que queria mostrar para vocês, é que o Canary usa muito esse efeito de rede para promover as interações, né? Não necessariamente a gente vai ter como time, como fundo, o conhecimento técnico detalhado sobre os diferentes assuntos, mas o que a gente faz são esses Canary Talks, conteúdo. A gente tem um programa de Summer Internship que até gostaria de falar para vocês que a gente vai lançar o próximo e seria super legal divulgar para vocês depois, se vocês tiverem interesse. Mas a ideia é que a gente tenha conteúdo, programas e uma recorrência de conectar as pontas. O Canary tem uma rede, tanto de quem investiu nos nossos 2 fundos, quanto quem a gente já empreendeu junto ou conhece de alguma maneira. A gente tem uma rede muito grande, a gente tem que usar esse efeito de rede para gerando conexões e que as pessoas se falem. Acho que uma grande comunidade onde tem uma dúvida muito específica sobre marketing digital. Deixa eu olhar ali na rede do Canary se tem alguém que conhece muito esse tema e vai me dar uma consultoria, vai dedicar horas semanais para me ajudar. Então, a gente funciona muito mais como ponte nesses casos do que, de fato, a gente ir lá e fazer a consultoria. E isso é muito bom, eu acho que, de alguma maneira, puxa mais talentos, eu acho que a gente faz com que as empresas também interajam entre elas, né, e tenha uma sinergia que tanto tem empresas que startups que a gente investiu que uma usa o produto da outra, né, ou que a gente consegue indicar para empresas da rede que viram clientes. Então, acho que isso tudo fomenta muito o empreendedorismo de uma maneira geral e tem dado muitos resultados significativos. Então, esse slide mostra assim, como a gente se relaciona com investidor, investida, faculdades, comunidades e tudo mais. Então, esse programa de Summer, só falando super rápido para vocês, o primeiro que a gente fez, era um programa de 8 semanas, onde as pessoas ficaram 1 semana aqui no Canary e 7 semanas trabalhando direto numa investida.
a nossa ideia era, de fato, mostrar os dois lados da mesa, sabe? Tanto como que a gente, como Venture Capital, analisa, como é o nosso dia a dia dinâmica e como que é o business lá na ponta. E essa interação entre o Canary e as investidas. E aí foi super legal que a gente fez um programa, como era o meio do ano, né, as férias grandes eram de quem estava nos Estados Unidos. Então, a gente divulgou para brasileiros que estudavam fora e escolhemos 5 pessoas que passaram essas 8 semanas aqui com a gente. E aí, no final do ano, como as férias são grandes aqui no Brasil, a gente vai fazer a mesma coisa para faculdades brasileiras. Bem parecido, 8 semanas. A diferença é que nesse próximo a gente vai também abrir a chance de ficar as 8 semanas no Canary, né? Então, pode ser só no Canary ou pode ser uma semana no Canary e 7 nas investidas. E acho que até respondendo a pergunta, assim, a ideia é que a gente consiga, com esses programas, aumentar a nossa porta de diversidade, né? Chegar em pessoas que estão em faculdades diferentes, sair do eixo Rio-São Paulo, conseguir expandir o nosso olhar. Acho que pode ser um começo, assim, chegar em pessoas que a gente não chegaria de uma maneira óbvia e ter perto do Canary, trabalhando junto com a gente para a gente conseguir também desenvolver as pessoas aqui dentro. Então, é uma outra saída que a gente está estudando e bem motivado, bem entusiasmado em fazer. Eu mando para o Alan depois as informações do Summer e vocês dão uma olhada com calma. Com certeza. Gente, só queria avisar que a gente está se encaminhando para o fim, então quem quiser fazer as perguntas, essa é a hora. Uma pergunta aqui da Gabriele, que ela queria que você apresentasse quais são as empresas do portfólio de vocês e quais foram os maiores cases de sucesso da história de vocês também, Gustavo. Legal, Gabriele, super obrigado pela pergunta. Assim, a gente tem mais de 70 investidas, né? Então, eu posso até mandar aqui para vocês no site do Canary, tem a lista de todas que a gente investiu. Vou mandar aqui para vocês o link para vocês darem uma olhada com calma depois, senão eu ficaria aqui um tempão falando, né? Porque tem várias mesmo. Mas acho que eu posso falar as que a gente tem visto, que já captaram rodadas subsequentes, que estão indo super bem. A Boozer, que eu já citei, né? Mandei para vocês o link, para vocês darem uma olhada. A Boozer, que eu citei, já captou rodadas subsequentes. A gente tem Fintech também, a gente tem a Hash, que é uma empresa de meio de pagamento. A Loft, que são os mesmos fundadores aqui do Canary, que o unicórnio mais rápido aqui do Brasil. Em 2 anos já conseguiram captar bastante investimento, uma solução que está indo muito bem. A Salve, uma de produto de beleza. Assim, acho que a ideia, poderia aqui ficar falando de várias, mas o legal de ver as empresas que já têm um caminho de sucesso, que são de setores diferentes. Então, acho que a nossa tese de investir, de ser agnóstico em relação ao setor e de investir expor o nosso fundo em setores diferentes, ela se mostra eficaz quando você olha que as empresas que avançaram mais esse espectro são as que estão em diferentes setores. Então, acho que tanto Hash, Peer, que é de seguro, Salve, Loft, a Boozer, a Gup, que é de recrutamento, enfim, a gente tem várias que estão já indo num caminho super legal. Já estão com times grandes, já conseguiram tracionar, como a gente fala, o negócio. Mais alguma pergunta, gente? Então, Gustavo, queria agradecer muito a sua presença, a sua e da Canary. Vocês com certeza inspiram nós, atuais empreendedores e futuros empreendedores do Brasil, e atuais e futuros VCs do Brasil, e parabéns pelo trabalho de vocês ao fomento de inovação e empreendedorismo, a nossa realidade, e com certeza é só o começo dessa nossa parceria, e a gente vai trazer mais ainda para a realidade carioca. Então, muito obrigado mesmo. Poxa, obrigado a vocês, foi um prazer, ótimas perguntas, muito legal bater esse papo. Contem comigo para próximas conversas, se vocês quiserem depois falar com alguns founders aqui do Canary, fiquem super à vontade, a gente possa fazer a ponte.
E gostaria muito de compartilhar com vocês os programas que a gente vai desenvolver aqui, de Summer, um pouco dos conteúdos que a gente tem também. Então, eu posso mandar tudo para o Alan e ele compartilha aí com vocês. Mas acho que para mensagem assim, que gostaria muito de deixar aqui nesse grupo de empreendedores, na dúvida, falem com a gente, sabe? Ou criem relação com os fundos. A gente tem essa agenda de falar com todo mundo, de conseguir analisar os modelos de negócio, os times. Então, fiquem super à vontade, o Alan tem meus contatos, se vocês quiserem me mandar um e-mail, evoluir, fazer mais conversas aqui, vai ser um prazer falar com vocês, e acho que procurem os fundos, na dúvida procurem, que assim, o pior que vai acontecer é um não vamos investir, mas acho que vai ser uma interação boa de toda maneira. Como eu falei, às vezes é um não, às vezes é um até logo, né? Que é isso, faz parte da iteração desse MVP, desse modelo de negócio. Então, contem com a gente e super parabéns aí pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Bom, então, Alan, eu só agradecer aqui, em nome da Escola Politécnica, da diretoria, né? Os diretores aqui, vários estão fazendo outras atividades, mas já deram os parabéns. Avisar também que a gente conseguiu fazer a transmissão direta no YouTube, né? A gente começou um pouquinho depois, mas depois a gente coloca a gravação completa. Fábio, se você não botou pode gravar, tem que colocar pode gravar para a gente aí, tá? Você está sendo transmitido. Bom, queria muito agradecer em nome do laboratório, passo a palavra então para o Alan para fazer os agradecimentos finais e todo o pessoal aí que está ajudando aqui na transmissão, o Matheus Espanha, que conseguiu colocar a gente no YouTube, o Fábio também de TI, e Alan, você como organizador, muito obrigada. Acho que é isso, já agradeci bastante, Gustavo, estou pedindo só o seu contato ali no chat. E dá tempo de mais uma pergunta, Gustavo, do Rafael? Dá, claro. Existe espaço para startups que atingem o mesmo mercado de uma startup já investida como a Loft, por exemplo? Sim, assim, a gente investe... Algumas empresas que a gente investe, elas viram concorrentes até ao longo do tempo. Então, imagina assim, que como a gente entrou na primeira rodada, pode ser que o modelo de negócio das empresas pivotem, mudem para algo que concorra com outra empresa que a gente já investiu. Do nosso lado, a gente é muito transparente em relação a isso. Assim, a gente tem uma diligência interna que a gente não compartilha nenhum dado entre as investidas, né, obviamente, e que a gente apoia empresas que estão no mesmo setor da mesma maneira. Então, acho que tem do nosso lado, assim, as empresas podem concorrer, porque podem ter mudado. Já aconteceu, por exemplo, da gente investir numa empresa que era B2B, em 2 semanas que a gente investiu virou B2C. Então, isso pode acontecer, e é muito difícil a gente prever, justamente por estar na primeira etapa ali, prever o quanto que a empresa vai mudar a atuação que ela tem. Mas acho que os fundos estão expostos, os fundos têm essa conta, né? A gente faz isso também, de quantas empresas a gente tem em cada setor, para ter uma exposição mais bem distribuída, né? Para a gente achar quem são as vencedoras em cada um dos setores. Então, a gente tem só esse cuidado de não investir muito só em um setor ou muito só em outro, porque daí fica mais difícil a gente conseguir, de fato, pensar uma ou duas empresas que vão ser as que vão fazer a melhor solução para aquele setor específico. Mas tem espaço, acho que é mais difícil quando você já tem uma empresa que conquistou o mercado versus quando você não tem, né? Mas não significa que a gente não investiria. Então, Gustavo, muito obrigado mesmo pela presença, parabéns pelo trabalho de vocês ao Fomento de Inovação e Empreendedorismo ao Brasil, e é isso, só estão pedindo o seu contato, se você puder botar o seu e-mail no chat para as pessoas. Obrigado, hein? Beleza, obrigado vocês. Bom, meu e-mail é super fácil, é gustavo@kenner.com.br, mas eu mandei aqui para vocês. Tchau, então, gente, vou fechar aqui a sala. Obrigado, Gustavo. Obrigada a todos, gente. Obrigada mesmo. Tchau, muito obrigado.